Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês vão assistir isso, mas estamos aqui continuando a construção das nossas atividades do CPV. Eu sou a professora Emanuele, de História Geral, e hoje eu estou aqui, na verdade, para dar início ao ciclo dos debates sobre a ditadura militar. Ditadura civil-militar, o golpe de 1964, beleza? A gente sabe que no mês de abril a gente descomemora a ditadura civil-militar, o golpe que foi dado entre o dia 31 de maio e o dia 1º de abril. Mas que na verdade é dia 1º de abril, mas só que os próprios golpistas não quiseram assumir essa data por ser tão patética, né? Dia da mentira. Bom, seguindo a tradição, na verdade, do CPV de sempre construir um aulão da ditadura, eu vou começar esse processo das discussões trazendo para vocês um panorama do período republicano brasileiro, da República Brasileira. Então, é importante nesse momento a gente lembrar que não é dito, não é falado, mas que a proclamação da República, ela não passou de um golpe. Então, olha essa informação que é importante para você ter nesse momento, para você compreender melhor os outros vídeos que vão vir futuramente dos outros educadores, beleza? Bom, quando eu digo para você que a proclamação da República é fruto de um golpe, eu estou dizendo para você que existiu uma monarquia aqui no Brasil, que a gente conhece, já conheceu, já viu em algum momento, a Beatriz Regina provavelmente já passou por isso com vocês, e aí a gente está nesse segundo momento da monarquia, a gente está na regência de Dom Pedro II, um cara que foi considerado um intelectual, um cara que, de certa forma, proporcionou alguns progressos para a sociedade brasileira, como, por exemplo, trazer a primeira universidade para o Brasil, pensar na produção cultural, trazer uma biblioteca para o Brasil, construção de biblioteca. Então, ele foi um cara que se preocupou, de certa forma, em dar uma humanizada, trazer um pouco de cultura e intelectualidade para esse império, beleza? Óbvio, ele não é santo, ele é um monarquista, ele é da família real, ele não é um santo. Só tô pontuando isso porque isso vai permitir que a gente entenda certas coisas, como, por exemplo, o fortalecimento da nossa imprensa. Sabemos que a imprensa existe há alguns séculos. Contudo, no reinado de Dom Pedro II é que ela consegue tomar um corpo mais forte. Por que eu tô falando isso? Porque os jornais, os impressos que dão o nome de imprensa, os impressos anteriores ao reinado de Dom Pedro II, eles estavam totalmente à mercê e sendo censurados pela própria monarquia. Ou seja, não era possível veicular notícias que fossem desagradar os governantes, desagradar o império, desagradar a família real, ou até trazer algum tipo de afirmação ou de alguma informação que negativasse a imagem real para o público, beleza? Então, nesse segundo momento aí da monarquia, na regência de Dom Pedro II, a gente percebe uma liberdade um pouco maior da imprensa. Não que não existisse canais de imprensa ligados ao governo. Isso desde sempre, gente. A gente tem sempre uma imprensa livre e uma imprensa que está a serviço dos poderosos, ok? Isso não muda. Na verdade, isso é um processo de continuidade da história mesmo, beleza? Com esse fortalecimento, tanto das letras, né? Pensando aí na Universidade do Brasil, que é a conhecida UFRJ hoje em dia, pensando na evolução, na evolução não vou nem utilizar a palavra evolução, que é muito mal colocada aqui, mas pensando, né, nessa construção do que seria uma cultura brasileira, porque a cultura brasileira já existia, sabemos, mas pensando no viés político disso, tranquilo? Quando a gente tem esse avanço da imprensa, um avanço da intelectualidade do Brasil, a gente também tem um avanço das críticas. E a gente percebe que todos os movimentos republicanos, abolicionistas, que são vistos pelo governo, eles são movimentos que são de uma elite intelectual, de uma elite letrada. O que significa ser letrado? Quem é alfabetizado.
Perceba que nesse contexto a maior parte das pessoas não são alfabetizadas, beleza? Ler e escrever no final do período monárquico para o início do republicano é um privilégio. A gente sabe que até hoje é um privilégio a gente ser alfabetizado, conseguir entender o que se lê, beleza? Então, vamos voltar para esses movimentos e vamos perceber que as atitudes que Dom Pedro tomou de trazer universidade, biblioteca, pensar centros culturais para o Brasil, eles abrem margem para uma crítica para a própria monarquia. E daí a gente tem os movimentos republicanos, ou seja, contestando a monarquia. Um agravante para essa contestação da monarquia é justamente a questão abolicionista, beleza? Eu não vou entrar na questão abolicionista agora, porque senão a gente vai desviar um pouquinho do nosso foco. Mas vamos lembrar que a gente tem tanto uma resistência intelectual e da elite intelectual, beleza? Acho que assim fica melhor. A gente tem uma resistência da elite intelectual nesse movimento abolicionista e a gente também tem uma resistência da galera de quilombo, da galera que estava em situação de escravização. Suave? Esses dois movimentos estavam acontecendo ao mesmo tempo. Contudo, o rei, ele acaba dando muito mais voz e muito mais espaço nessa disputa pela abolição para quem já está inserido no sistema. E eu digo um sistema racial, um sistema de elite, beleza? Então, o cara que é da elite abolicionista, que é um intelectual abolicionista, ele vai ter muito mais espaço do que a galera que estava no quilombo, a galera que estava fazendo revolta, insurgência há anos. Tá ok? Tranquilo? Então, essa galera abolicionista já vinha com um cunho republicano. Ou seja, quase todos os abolicionistas eram republicanos. E boa parte dos republicanos eram abolicionistas. Isso é um movimento interessante pra gente. Sabemos que existe uma elite que não concordava de forma alguma com o abolicionismo. Que elite é essa? É a elite latifundiária, suave, gente. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil até hoje está na mão dessa elite latifundiária. Dessa elite que descende das mesmas pessoas que ocupavam essa elite latifundiária lá no início da monarquia. Lá no início da monarquia, inclusive no início da monarquia, no início da república, enfim. Continuam sendo as mesmas famílias que ocupam esses postos de poder. Hoje, o nosso desenrolo, na verdade, é um chamamento de atenção de vocês para essas disputas de poder. Então, se liga na elite latifundiária, ela tá o tempo todo disputando poder. Se liga nessa elite burguesa, nessa burguesia que está se consolidando, nessa burguesia que está se formando, nessa elite comercial, porque eles também estão disputando poder. Tranquilo? Bom, Dom Pedro estava tranquilamente seguindo sua vida, conflitando tanto com a igreja. A gente sabe que existe a questão religiosa, que tem uma tensão entre a igreja e a maçonaria. Dom Pedro II era maçom. Sabemos que existe a questão militar que antecede a proclamação da República, que é justamente uma tensão das baixas patentes dentro do serviço militar, que sempre sofreram castigos físicos, sofreram com falta de pagamentos, com um trabalho análogo à escravidão e várias questões problemáticas, bem como ter os civis nos postos mais altos dentro da estrutura militar. Então isso incomodava também os militares, beleza? E aí, junta isso a questão abolicionista que eu acabei de falar. Então tem 3 problemas que Dom Pedro II precisava resolver. Dom Pedro II não iria resolver. Havia por trás disso tudo uma conspiração muito forte para tirar Dom Pedro dessa jogada, dessa estrutura de poder. Beleza? A gente está percebendo um rompimento na estrutura de poder para outra pessoa tomar esse poder. É uma coisa meio predatória mesmo, meio biologia, meio tio Flávio, tia Amanda, sabe? É um querendo predar o outro mesmo. A elite brasileira trabalha e tem esse mecanismo predatório. Isso não é invenção, não, é real. Então, beleza. Os conspiradores resolvem apontar uma pessoa. Vou lembrar para vocês que os conspiradores, eles são compostos tanto de uma elite latifundiária quanto de uma elite militar, beleza? Lembra que os militares são boa parte da insatisfação antimonárquica nesse período. Eles apontam um camarada chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal era monarquista. Marechal era amigo de Dom Pedro II. Ora,
Que golpe, não é mesmo? Que golpe. Um cara que é amigo do imperador o golpeia e tira da monarquia. Agora, por que isso acontece? Os conspiradores, eles conseguem criar uma falácia, uma fake news para o próprio Deodoro se enraivecer, ter raiva do Dom Pedro a ponto dele querer o quê? Tomar o trono dele, tirar ele do poder, utilizar a sua força de marechal, de alta patente no exército, para impor a saída dele da monarquia, tranquilo? Esse é o primeiro momento. Então se liga, gente. A gente está falando de um golpe civil-militar. A gente tem setores civis apoiando essa atitude do Deodoro e tem setores militares que vão, na verdade, praticar a conspiração que foi construída com as elites intelectuais e parte da elite latifundiária que estava interessada também na imigração dos italianos, imigração dos europeus para o Brasil. Suave? Então se liga nisso. Quando eu digo para você que o golpe de 1964, ele se trata, sim, de um golpe civil-militar, a gente está pensando na mesma lógica que os conspiradores e que os golpistas, de 1889, quando é proclamada a República no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Bom, vou fazer esse mecanismo mais uma vez, gente. Eu tenho uma elite latifundiária, eu tenho uma elite intelectual, eu tenho uma elite militar. Esses setores, essas elites, quando elas se alinham, amigo, sai da frente. É basicamente isso. Sai da frente porque vem golpe, vem conspiração. A gente sabe bem disso. Tá aí o próprio golpe que tirou a Dilma do poder, que não foi nada mais nada menos do que um alinhamento de todas as elites. Todos os partidos que se odeiam simplesmente se alinharam para depor a Dilma, para tirar a Dilma do cargo de presidência, que era super legítimo. Inclusive ilegítimo é até hoje o impeachment dela, né? Que a gente sabe que não teve razão, ela ganhou no tribunal. Bom, voltando para essa comparação que eu tô tentando trazer aqui para você entre o golpe da Proclamação da República e o golpe de 1964. Ele foi esses dois golpes foram conspirados a partir do poder da elite, a partir de uma influência da elite, e aí seja ela militar ou civil. Logo, é muito importante a gente sempre chamar o golpe de 1964 de um golpe civil-militar. Isso é uma correção que os historiadores, de uns 20 anos para cá, eles tentam reafirmar constantemente. Não é golpe militar. Não é só golpe militar, é golpe civil-militar. E isso vai ser mais desenrolado com vocês nos próximos vídeos, beleza? Hoje, vamos chamar atenção também para como funciona esse primeiro momento de república no Brasil. E eu digo primeiro momento, e eu me refiro até 1930, beleza? Que é quando Vargas dá um golpe também. Alinhado com quem? Com as elites latifundiárias, com as elites intelectuais. Você tá percebendo isso? Você tá percebendo que essa estrutura de poder no Brasil, ela sempre se rompe com algum golpe articulado pela elite? Articulado pelos militares de alta patente? Você percebe isso? Isso é a grande ferramenta, essa é a grande ferramenta pra gente entender os processos políticos no Brasil, galera, beleza? Em 1889, com a proclamação da República, a gente tem um pequeno período da República das Espadas, que é justamente a galera militar que vai ficar no poder. Entra primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca e segundo entra o Floriano. São só eles dois. E depois um beijo e abraço e a gente cai para os governos de elite. Os governos dos civis, que a gente conhece até hoje, galera. São os filhos de fazendeiros, são os netos de empreiteiras. É essa galera que continua no poder, beleza? Chegou um momento na aula com vocês, antes de a gente entrar nesse isolamento social, que eu havia comentado que o Dória, o governador de São Paulo, ele descende de uma família traficante de escravo. Então perceba essa continuidade das figuras, desses agentes históricos. São as mesmas famílias que estão no poder, tranquilo? São as mesmas famílias que continuam nessa manutenção do controle político brasileiro. A república oligárquica,
que é a que se instaura no segundo momento da República Velha, que é essa primeira república, 1889 a 1930, a república oligárquica, ela é nada mais nada menos do que um rodízio entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Entre os estados, não. Entre a elite cafeira de São Paulo e a elite pecuarista de Minas. Beleza? É a famosa República Café com Leite. Ah, que lindo, romântico. Não. Isso é disputa de poder, gente. Isso é disputa de poder. Pense que na presidência do Brasil até 1930, nenhuma outra pessoa foi presidente sem ser mineiro ou paulista. E parte dessa elite. Além disso, eles conseguiram construir um mecanismo de controle dos estados. Como assim, mano? No estado do Rio de Janeiro não vai ter paulista nem mineiro, porque a gente está numa outra esfera de poder. Mas vai ter a galera do Vale do Paraíba, que também é produtora de café. Então vai ser essa elite cafeira que também vai estar disputando o poder no estado do Rio. Bem como nos outros estados do Brasil, vai ser a elite local, a elite regional, que vai controlar o poder desse estado. Alguma semelhança com algo que a gente vive hoje? Por exemplo, família Garotinho, família Pisciani, família Cabral, são famílias que estão na manutenção do poder no estado do Rio de Janeiro há anos. Então perceba que o método que se utilizou desde a proclamação da República, que foi um golpe, é utilizado até hoje, gente. Então, essa aula é importante justamente para a gente ver os processos da história, os processos de continuidade. Acho que o governo que acabou rompendo um pouco com esse processo foi o golpe do Vargas, foi a revolução ou golpe de 30, depende, tem gente que chama de revolução, tem gente que chama de golpe. De fato, foi um golpe, beleza? Foi um golpe. Ele rompeu com essa estrutura São Paulo-Minas, trouxe alguma política de assistência social. O Brasil jamais antes de Vargas tinha visto alguma política de assistência social. Como assim assistência social, cara? Auxílio como a carteira de trabalho, fixação de salário, fixação da jornada de trabalho, fixação de direitos do trabalhador. Ou seja, ele estava tentando negociar, conciliar com a classe trabalhadora. Para que isso? Para ter apoio popular. O José Murilo de Carvalho é um historiador excelente. Quem tiver curiosidade, pesquise por ele, algum texto, alguma coisinha simples para você conhecer, porque ele é bem maneiro. Ele tem um livro chamado A República dos Bestializados. Ele diz que em 1889, após o golpe, houve um desfile militar. E aí surge esse costume dos desfiles militares. E o povo na rua no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, vendo aquela pompa daquele desfile militar, todo mundo tocando trompete, passando. O povo não entendeu. O povo estava bestializado. Os militares estavam, junto com a elite, comemorando o nascimento da República, o nascimento do que seria a democracia brasileira. E o povo não sabia disso, o povo não fazia parte disso, ok? Também é válido lembrar que esse primeiro momento de república, ele é um momento de muita tensão, beleza? O Vargas, ele chega meio que para acalmar, porque até o governo dele, o que a gente contabiliza de revolta, de insurreição por esse Brasilzão é muito grande. Rio de Janeiro a gente tem a revolta da vacina, a gente tem a revolta da chibata, que é justamente um descontentamento dos militares de baixa patente. A gente tem algumas, revolta do contestado, a gente tem algumas revoltas que estão aí presentes nesse primeiro momento de república. Por quê? Porque é gritante a disparidade do poder, beleza? É gritante o controle de poder pelas elites brasileiras. E isso é o que a gente tem que levar até esse desenrolar aí do golpe de 64, beleza? Porque a elite está no golpe de 64. A elite faz parte do golpe de 64. A elite financia a tortura do golpe de 64, beleza? Espero que tenha dado para vocês pegarem esse gancho, se ligarem nesses processos históricos que são muito repetidos aqui na história do Brasil. Se tu entender o golpe de 1889, tu vai chegar em 30, tu vai entender, tu vai chegar em 64, tu vai entender, tu vai chegar em 2017, 16, tu vai entender. Não tem erro, gente. E hoje eu gostaria que a gente, depois desse uma olhadinha nessa revista, eu vou disponibilizar o link, que é a revista a História da Biblioteca Nacional, é muito maneira. Isso aqui é um dossiê completão do golpe de 64, vale muito a pena ser visto. Inclusive, ó, militares e civis. Esse dossiê aqui, ele chama muita atenção para a participação da elite civil
nesse golpe, suave? A gente sabe que os militares, ele instrumentalizam o golpe. Como assim? O civil não tem arma para tomar o poder, certo? Por isso que o Marechal Deodoro foi escolhido em 1889. Por isso que uma figura como Getúlio foi escolhida em 30, que tinha ligação com o exército. Por isso que em 1964 era o exército que estava na rua com um tanque. Um cara da elite cafeira, um cara da elite agropecuarista, ele não tem um tanque para botar na rua e tomar o poder de alguém que ele queira. Beleza? É importante essa articulação da elite agropecuária, da elite latifundiária com a elite militar. Gente, só reparar no governo que a gente está vivendo e nas medidas que são tomadas em frente a essa pandemia, beleza? Espero que vocês estejam bem, se cuidem. Estou com saudade, estou ansiosa para ver vocês de novo, estou com muita saudade. Se cuidem, gente. Beijos e até a próxima.